Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Elizabeth, Luci, Nelson, Marina, Zenódio. Boa noite, grande mestre Seja bem-vindo. Manaus. Hoje é a nossa última aula ao vivo do semestre, né? Então, a partir da semana que vem, vocês têm lá um compromisso, quem tiver disponibilidade com a plataforma. E eu quero convidá-los para uma jornada aqui de segunda a quinta. Nós vamos ter quatro conferências, quatro minicursos, na verdade. Nelson, você está de New Look, New Look, né? Poder. New Look. New Look, parabéns, rejuvenesceu aí uns 20 anos. Que bom, então. Eu quero ver se agora no fim do semestre eu dou uma cuidada em mim também. Mas, gente, ó, quero convidar vocês para os cursos que estão sendo oferecidos. O primeiro, a primeira masterclass, ela é fechada. Vocês terão que se inscrever, né? Eu vou até pôr aqui o link da masterclass fechada, até porque nós tivemos um ataque de neonazistas, né? Então, dessa vez, nós tivemos que ah, contratar um técnico para poder ele, um técnico para poder ter todas as garantias, né, de segurança para a gente não sofrer esse tipo de ataque, né? Que é triste para nós, a gente não estava acostumado com isso, mas eu já vou postar aqui para quem se interessar, né? Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, tudo bem, Daisy? tudo jóia. Então, aqui está aqui o link, né? Desvende os mistérios de Israel. Podem compartilhar o link se quiserem com outras pessoas, tá bom? Não podem compartilhar à vontade. Para nós é muito bom o compartilhamento, enfim. Tem também uma figura, mas eu não estou achando. Eu não sou tão bom nesse negócio aqui. Quem manda para mim é a Cário, está aqui, achei. Cário é que é a minha mão direita, esquerda e todo. Quem vai dar essa masterclass é o professor João Branco. Ele é arqueólogo, teólogo e dentista e TI. E ele faz arqueologia em Israel todos os anos. Ele ia agora, no dia 10 de novembro, quando estourou a guerra. Então, para quem se interessa pela história de Israel, você terá que se inscrever neste link, porque só as pessoas inscritas neste link receberão o, a autorização para entrar na sala. Vai ser segunda-feira, às 19 horas. Acho que é às 19 ou às 20 horas. Eu nunca sei a hora certa. Vocês olhem aí no banner. É às 20 horas. Então tá certo aqui às 20 horas. Então eu não vou dizer as horas, vocês vão ter que olhar nos outros banners. E vocês vão receber também um convite. Aí é pelo Zoom, porque também vocês já são alunos, né? Pelo Zoom. Porque dessa forma a gente vai. de- Nesta conferência, a gente vai usar uma plataforma fechada, que não é o Zoom, para evitar invasão. Mas vocês vão receber um convite para uma conferência na terça-feira. Já tem bastante gente inscrita para esses mini cursos, que será dado pelo Renato Mata, que é sobre o simbolismo psicológico da alquimia. Alquimia como símbolo de transformação da psique. Então, será dia 28 às
A hora eu não vou dizer, mas eu acho que aí deve ser 19 ou 20 horas, vocês vão receber informações e aí vão receber o link do Zoom. No dia 29, também já tem bastante gente inscrita, vocês vão ter uma aula, uma, uma aula magna sobre as aplicações do yoga na psicoterapia. Quem vai dar é a Nana. Então, tanto o Renato quanto a Nana são nossos alunos e são profissionais da área já, e eles vão trazer um pouco do conhecimento deles para nós. E no dia 27, 28, 29, no dia 30, eu vou encerrar o semestre com um concurso intitulado A Depressão na Psiquiatria, na Psicologia e na Religião. Eu também estou oferecendo um treinamento pago de uma jornada, dia 7 e 8. 7 é sexta e 8 é sábado de manhã, sobre o acolhimento, a prevenção e a intervenção em crise de depressão. E aí isso é a parte. Agora, essa jornada aqui é gratuita e vocês são convidados. E assim nós vamos estar terminando o semestre com chave de ouro, né? Fechar com um evento assim e mostra também a qualidade dos nossos alunos, porque das duas conferências, dois são alunos nossos, né? Vocês têm alguma pergunta sobre essa minha fala aqui das conferências? Tem alguma dúvida? Se tiver, por favor, pode falar. Parece que não, né? Parece que está tudo tranquilo. Só voltando. Israel é obrigado a se inscrever neste link. As outras conferências vocês receberão acesso livre pelo Zoom antes da conferência, talvez já antes de segunda-feira. Bom, como eu falei para vocês, hoje é a nossa última aula ao vivo do semestre, né? Eu preciso também avisar que nós estamos mudando um pouco o formato do curso, especialmente para os alunos que ainda entraram esse ano. Nós vamos estar oferecendo mais módulos e menos tempos. Os módulos terão 8 semanas e assim nós vamos estar oferecendo mais módulos e menos tempo, mas muito mais conteúdo para vocês, tá bom? É uma forma de atender a dinâmica, de acelerar o processo de formação de todos vocês. Bom, nós estamos trabalhando com a ideia de ressignificação do trauma emocional. Então, vocês devem lembrar que eu deixei muito claro que não existe a, a ideia que as pessoas tinham e têm ainda do senso comum de esquecer o trauma, além de danosa, né? Ela não é eficaz, ela só é danosa, porque a gente viu que o trauma fica lá solto, né, dentro da pessoa, do inconsciente da pessoa. E trauma é coisa muito séria, muito séria. Vocês não têm, assim, talvez ainda uma dimensão do impacto negativo que o trauma pode trazer para a vida de alguém. Mas existem muitas pesquisas hoje feitas sobre pessoas que desenvolvem doenças muito graves, como doenças autoimunes e cânceres dos mais diversos tipos. Na história da maioria destas pessoas, você vai encontrar um trauma violento em média, nos 2 anos que antecederam aquela enfermidade grave, né? Então, há uma relação muito profunda entre trauma
e doença autoimune, e há uma relação muito profunda entre trauma e câncer. Se vocês, quem está, tá aí, se eu puder e se vocês me permitirem sugerir uma disciplina para vocês estudarem, para vocês estudarem na plataforma, nesse período agora de recesso, psicossomática, psicossomática, psicanalítica. Psicossomática, psicanalítica. Eu gostaria de dar só um exemplo para vocês, que é a síndrome do coração partido, né? A síndrome do coração partido. Eu queria deixar, tomar como modelo para a importância de se ressignificar o trauma, apenas esse evento, que é um evento gravíssimo, que se chama a síndrome do coração partido, né? É uma coisa muito séria, né? Muito séria, que acomete a maioria de pessoas que passam por traumas muito violentos. Eu estou tentando ver se eu consigo aqui encontrar uma referência, um vídeo, na verdade, não é uma referência, né? Chama-se a Síndrome do Coração Partido. Vocês vão encontrar, eu encontrei aqui, eu queria pôr o meu, mas eu não estou achando, então eu vou pôr de alguém. Não, que eu tenho um vídeo gravado sobre isso, né? A Síndrome do Coração Partido. Professor, Oi. uma dúvida. No caso da psoríase, também funciona do mesmo jeito? O trauma Pois. ele é recente, não seria um trauma antigo que desencadearia? Ou Não, poderia sim ir e geralmente voltar a pode ser. psoríase? A gente coloca em média 2 anos, né? 2 anos. Agora, toda psoríase, lúpus, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, hipertiroidismo, né? E as alergias em geral. Por Entendi. exemplo, não essas alergias do cotidiano, como a gente tem aí a questão de rinite, não é disso que eu estou falando, né? Estou falando de repente, a pessoa perde imunidade. Ela perde imunidade, ela começa a ter crises mais diversas de alergia. Nesse caso, geralmente, você tem aí uma situação bem complicada, né? De... Bom, eu acho que eu estou compartilhando o que eu não devo aqui, então deixa eu apagar. Bom, cheguei, entrei. Estamos aqui falando. E aí eu quero, por exemplo, falar da síndrome do coração partido, porque é um infarto fulminante do miocárdio sem que a pessoa tenha nenhuma cardiopatia. Olha que interessante. É um infarto fulminante do miocárdio, que em geral leva à morte, ou então, quando não leva à morte, deixa danos severos no coração, mas que não tem uma cardiopatia. Então, não sei, aqui teve um amigo meu que foi diretor do Mackenzie também na época que eu fui diretor,
Ele tinha 44 anos de idade. O Mackenzie obrigava todos nós a fazer um check-up. Todos nós fazíamos check-up de ano em ano completo. Ele tinha acabado, tinha um mês de fazer, ele tinha acabado de fazer o check-up. E a gente se encontrava porque era tudo diretor, então tinha as reuniões, os mergulhos, treinamentos, os planejamentos. E ele estava cheio de vida. E depois de fazer check-up e de saber que não tinha nada no coração, meses depois, às 4 horas da manhã, ele teve um infarto fulminante do miocárdio e morreu. Isso começou a acontecer no Japão, na década de 70 e 80. Muitos jovens executivos japoneses, do nada, sem ter nenhuma doença, nenhum problema de colesterol, nem nada, pá, morria do coração. Então, o médico japonês resolveu estudar especificamente o que levava estas pessoas à morte. E ele chegou como variável absoluta nesses casos em que tem o infarto e não tem cardiopatia, a conclusão de que isso era causada pelo trauma e, em média de 2 anos, ou por um estresse exagerado, que seria a síndrome de burnout no alto nível. O que acontece, então, nesses casos? É tanto que se você for uma pessoa jovem e for hoje num cardiologista com taquicardia, com pressão muito alta, o cardiologista vai te dar o remédio para o coração, mas vai te dar também ou diazepam, ou vai te dar um benzodiazepínico, tipo Rivotril, ou vai te mandar para um psiquiatra. Por quê? Porque o que esse médico japonês descobriu foi que em situações de traumas recentes ou de estresse extremamente intenso, a aorta, a veia aorta, ela se contrai e impede a passagem do sangue do coração como se ela tivesse entupido. Então ela se contrai e ela se dilata e se contrai. Numa dessas contrações, o coração pode infartar. E aí, por isso que chama-se síndrome do coração partido. Quando a gente conversa com amigos ou pessoas próximas, né, na internet, aí tem pessoas que colocam lá o coraçãozinho partido. Não coloca não, isso é uma roubada. Esquece esse emoji. Porque se o coração partir, já era. Né? Lá, bem anteriormente, as pessoas falavam de pessoas que morriam de amor. Não é incomum até hoje, não é? Perder um ente querido, um filho amado, uma filha, ou o próprio marido ou mulher, ou amante, sei lá, o namorado, e morrer do coração. Isso não é incomum. Isso é que é a síndrome do coração partido, porque não é causada por uma cardiopatia. Daí a importância de ressignificar os traumas, sejam os da infância, sejam os atuais, sejam os de 2 anos atrás, enfim. E convenhamos, na sociedade que a gente vive, trauma é que não falta, né? O melhor livro publicado sobre a superação do trauma até hoje é este livro do James Hillman, O Código do Ser. Eu acho que graças a Deus, é uma edição nova, porque este livro, há 2 anos atrás, ele não saía por menos de 500, 400 ou R$ 300, mas foi relançado pela Objetiva. James Hillman foi um grande analista junguiano da Inglaterra e ele se dedicou a estudar também o trauma. E neste livro ele fala de um tipo especial de pessoas que ressignificaram o trauma sem usar a psicoterapia, mas ressignificaram por meio da arte.
Aí ele vai falar de grandes pintores, grandes escritores e grandes cantores. Por exemplo, Dostoiévski era epiléptico. Você imagina um homem epiléptico na época dele, não é? Era considerado endemoniado, era banido da sociedade, aquele sujeito que caía, se batia e babava, ninguém chegava perto porque eles achavam que era contagioso, e a grande parte da literatura dele foi escrita exatamente para elaborar o trauma. O James Hillman cita também, por exemplo, o caso do que eu sou apaixonado pelas músicas dele, né? Do Rei Charles. Eu sempre cito o Rei Charles, porque o Rei Charles ficou cego, ainda menino, a partir de um trauma que ele teve. A mãe dele, ele morava numa favela americana, a mãe dele era faxineira e trabalhava para, era solteira, tinha 2 filhos, e trabalhava o tempo todo e não podia cuidar deles direito, como as faxineiras de hoje ainda são assim. E os 2 meninos, que eram bem pequenos, e eu acho que o outro era mais velho, estavam tomando um banho numa banheira velha, do lado do barraco, e o irmão do Rei Charles, que era bem pequeno, devia ter 3 ou 4 anos, bateu a cabeça na banheira, caiu, bateu a cabeça na banheira e morreu afogado. E a partir deste dia, Rei Charles começou a ficar cego, até ficar cego completamente antes da adolescência. E a mãe dele fez um trabalho com ele extraordinário, extraordinário, não é? Um trabalho extraordinário de ressignificação da vida dele, porque ela dizia para ele assim: eu já perdi um filho para a morte, eu não vou perder um filho para a cegueira. Então, eu vou criar você para você, né? Ser uma pessoa normal, não não viver como um cego. E é fato que Ray Charles quase nunca usava bengala até morrer. Ele desenvolveu uma habilidade de andar sem bengala. E é claro que se você escutar as músicas dele, especialmente, por exemplo, se você pega aquela música Sweet Memories, né? Aquilo toca na alma de qualquer pessoa, né? Uma outra pessoa também citada aqui pelo Hillman, que ressignificou o trauma por meio da interpretação musical, foi Edith Piaf. Edith Piaf era filha de uma prostituta e foi criada entre as prostitutas de Paris, desde bebê. Foi criada, morou na rua, foi moradora de rua, ainda pequena, viu todo aquele mundo terrível, né, da prostituição da época, que em alguns lugares não deve ter mudado muito. E as músicas dela, se você pegar algumas músicas dela, que quando você escuta e lê a letra, não é? Por exemplo, Nemequitepá, por exemplo, né? Não, mas tem mais triste que essa. Tem o Hino ao Amor também, que é muito triste. Mas tem uma outra que ela diz assim: olha, já me tiraram tudo, já me levaram tudo, já me fizeram tudo. Não tem mais nada que possa ser tão pior do que eu já vivi até aqui. Quem não conhece a biografia não entende o contexto da vida
das músicas dessas pessoas. Não foi ela que escreveu, mas foi ela que escolheu para interpretar e interpretou como ninguém. Ela é um símbolo, né, ela hoje é até um símbolo da própria França, não só da música, mas da própria França. E o Hillman observou que estas pessoas, elas são dotadas de uma extrema resiliência. Extrema resiliência. Se você está aí, um termo bom para se estudar, né? Um termo bom para se estudar, para se entender o trauma, a superação do trauma é a resiliência. Resiliência é um termo herdado, esse termo é herdado da física e da engenharia moderna, mas ele é um termo da física. O que é resiliência na física e na engenharia moderna? É a resistência que o material tem ao desgaste e aos impactos. Por exemplo, aqui eu tenho dois óculos. São dois óculos de marcas diferentes. Esse de uma marca, esse de outra. Esses dois óculos, eles têm resistência à sobrevivência, ao impacto, ao próprio tempo de existência diferentes. Então, a resiliência é a capacidade que o material tem de suportar os impactos e o desgaste da própria existência. Aí vocês, por exemplo, quando a gente pensa de resiliência em seres humanos, qual é a palavra fundamental para uma pessoa ser ou se tornar resiliente? Flexibilidade. Essa é a característica central de todas essas pessoas aqui, né? Eu poderia citar outros, né? Por exemplo, Eric Clapton, Lágrimas do Paraíso. Alguém já ouviu Lágrimas do Paraíso de Eric Clapton? Não, vale a pena. Lágrimas do Paraíso, ele escreveu depois que um filho dele, pequenininho, de 4, 5 anos, caiu acidentalmente do 11º andar de um hotel. Uma área que estava em obra e não tinha proteção, e a criança soltou dos pais e foi para aquela área e caiu. E aí ele escreveu Lágrimas do Paraíso. Compôs. Tem, por exemplo, um hino, já que eu sei que tem alguns cristãos aqui, um hino evangélico também é composto a partir de uma tragédia familiar que é Sou Feliz com Jesus, né? Que o missionário ia para um evento e ele mandou a mulher e as filhas na frente, parece que a mulher e as duas filhas na frente no navio à vela, numa caravela, né? E, e ele foi no navio depois e a esposa e as filhas morreram no naufrágio. Então, assim, o que estas pessoas têm de fé de diferente é flexibilidade. No caso do ser humano, a flexibilidade é a capacidade interna de negociar com a realidade. Uma outra característica destas pessoas, pois não? Eu compreendo, desde depois a aula vai ficar gravada, né? Eu compreendo perfeitamente. Um grande abraço. Uma outra característica destas pessoas é que elas encontram sentido no sofrimento. Encontram sentido no sofrimento. E aí não tem como dar uma aula dessas sem fazer uma homenagem, não é, a Viktor Frankl. Não tem como falar sobre isso sem fazer uma homenagem a Viktor Frankl. Primeiro porque eu sou
Eu sou fã número um de Viktor Frankl, né? Frank, não é Frank, é Franco. Não tem o E, Franl, K, KL. Então, olha só, em busca de sentido, um psicólogo num campo de concentração. Gente, se você quiser um livro para ler nas férias, no fim do ano, em janeiro, que vai revolucionar a tua vida, lê isso aqui. Lê isso aqui. O Viktor Frankl, ele, a mulher, os filhos, a mãe, o pai e as irmãs dele foram todos para os campos de concentração da Alemanha. Todos morreram, todos. Ele era doutor em psicologia, ele era psicólogo e doutor em psicologia, e ele sobreviveu por dois campos que eram os piores, que foi Auschwitz e Treblinka. E ele escreveu este livro dentro do campo de concentração. Ele escrevia papelzinho por papelzinho, né? E subornou um guarda para que o guarda fosse colocando pedacinho por pedacinho para fora, guardando no lugar para quando ele saísse, se ele saísse, ele publicar, ou então, depois da guerra, para esse guarda publicar. E o guarda alemão subornado fez o que ele pediu e escondeu os manuscritos, que era escrito em pedacinhos, para ninguém desconfiar de nada. E neste livro, o que é bonito é que ele vai dizer que no campo de concentração você está despossuído de tudo. Você não tem nome, não tem título, não tem amigos, não tem família, até porque eles separavam as famílias. Ele mandava um pai para cá, um irmão para lá, a mãe para lá, o marido para lá, o tio para lá, ninguém ficava junto. E, à semelhança dos escravos, eles entravam no campo nu. Era judeu, nu. E ele começa lá dentro a observar quem eram as pessoas que sobreviviam ao campo. Quem era que não adoecia? Porque muitos morriam e um número imenso, imenso, se suicidava. Ou então provocava o guarda para ser assassinado, ser fuzilado. Mas ele diz que que o campo era cercado por cerca elétrica e, invariavelmente, toda hora do dia, alguém se jogava contra a cerca elétrica para morrer, porque não suportava as condições ali dentro. E ele começa a perceber e a anotar quem são as pessoas que sobrevivem. E é claro que eu não vou conseguir resumir um livro desses numa fala. Eu estou aqui muito mais, quando eu cito os livros, é chamando a sua atenção para você ler, né? Para você ler. E aí ele observa o quê? Primeiro, são pessoas que têm uma capacidade imensa de negociar com a realidade. Negociar até, vamos lá, essas pessoas elas aprenderam a negociar pequenas coisas, como um cadastro de sapato, como uma fatia de pão, como alguma coisa que pudesse, naquele momento, resolver aquela situação dela. E ele vai mostrando, e depois ele vai mostrando que estas pessoas também, elas tinham uma imensa capacidade de sonhar. Uma imensa capacidade de sonhar. E aí eu não tenho como também deixar de homenagear Miguel de Cervantes, né? No livro de Don Quixote, quando Don Quixote chega para Sancho Panza e diz: olha, eu vou me tornar um cavaleiro, eu vou combater e eu vou conquistar o coração da minha amada.
E Sancho Panza diz, mas tu já tens 70 anos. E ele responde, mas eu ainda posso sonhar. Então, essas pessoas que estavam dentro do campo de concentração, elas sonhavam como seria a vida delas depois. E isso mantinha a imunidade alta, a moral elevada, a energia em alta, raramente elas adoeciam. E no final de tudo, o Viktor Frankl vai deixar muito claro que ele descobriu dentro do campo de concentração que o sentido da vida é estar vivo. Então, para muitas das pessoas traumatizadas, o fato, vamos lá, quando alguém chega na clínica e fala todo o trauma que ela viveu, especialmente traumas muito violentos, a primeira coisa que eu aponto para elas é exatamente esse ponto que o Viktor Frankl destaca. Tudo bem, você passou por tudo isso, você sofreu muito, e eu sou totalmente solidário a você. Mas eu quero te lembrar que você sobreviveu e chegou até aqui. Porque, no geral, essas pessoas nem percebem que estão vivas. Elas vivem para sobreviver, não para viver. Bom, já estou falando desde o início da aula. Vou esperar que vocês façam algum comentário ou alguma pergunta. Professor Mascoli, Pois não. eu tive o prazer de ler o livro do Viktor Frankl e Parabéns. uma das cenas que mais chamou minha atenção foi quando ele conseguiu convencer parte do grupo de prisioneiros a pensarem nesse futuro. E eles pensaram no Natal de dezembro de 1944. E eles acreditavam que naquela data eles estariam livres e iriam passar o Natal em casa. E quando chegou o Natal de 44, isso não aconteceu. Então a grande maioria morreu 2, 3 dias depois, porque toda a expectativa deles estava fundada nesta data. E a guerra acaba em 45. Então, esses relatos do Viktor Frankl, eles são realmente uma grande lição para quem lê. A gente vai ver alguém de dentro contando como e que estratégias usou para permanecer ali. Quando ele disse que estava preso no corpo, mas a mente estava livre, então, quando você consegue tornar sua mente livre, você consegue possivelmente superar qualquer um desses desafios, né? A mente, ela tem a capacidade de autocura. Tudo que um bom analista, que um bom psicanalista tem que fazer é confiar na capacidade de autocura que a mente tem, que é o que a maioria dos médicos fazem, não é? Os bons médicos. Então, algumas pessoas, elas encontram o sentido da vida exatamente no sofrimento. E não é a maioria não suporta o sofrimento, mas muitas pessoas encontram o sentido da vida no sofrimento, né? Bom, vocês terão que fazer uma leitura, uma resenha sobre trauma. Se quiser fazer sobre o Viktor Frankl, né, que é para a gente concluir, dar a nota de vocês, que para mim a nota é só formalidade. Estarem aqui já é uma nota. Então, pode ser o Viktor Frankl, pode ser o Mundo Interior do Trauma, né, que também é outra obra extraordinária que eu recomendo, né?
Ou, se alguém se aventurar, pode ser o código do C. Não tem. Qualquer um desses Professor, livros aí vale a pena. Oi? desculpa, eu tinha caído aqui do vídeo e não consegui ouvir tudo que o senhor estava falando. Acabei perdendo uma parte do que o senhor falou do trabalho aí. Ah, deixa eu ver o que que eu estava falando aqui. Você chegou, eu ouvi até o Victor Frank? Sim, ouvi. Aí caiu a minha internet aqui. Desculpa, professor. Não, é normal. A minha cai também. Aí eu estava dizendo que, para avaliação, vocês podem escolher um desses livros e fazer uma pequena resenha de uma. Na verdade, é porque na plataforma tem que inserir alguma coisa. Vocês têm, pode ser uma página, duas páginas. É apenas um atestado de leitura seu, com alguma consideração sua. Pode ser o Código do C, pode ser o Viktor Frankl, né? Com toda certeza. Ou pode ser também esse aqui, que eu vou. É, O Mundo Interior do Trauma, né? Olha, na verdade, esses três livros, eles são o que existe de melhor sobre trauma no mundo. Não é nem aqui no curso, é no mundo mesmo. Tá joia, professor. Obrigada. Basta uma ficha de leitura de um desses livros, já está de bom tamanho. Bom, Professor Máscoli, pois não. eu acessei aqui a Academia Edu, o pessoal que gosta de ler PDF, por causa do custo, muitas vezes o custo do livro é alto, Sim, sim. ele está disponível no Academia Edu para baixar em PDF. O qual? O Código do O de Código do C. 1996. É que acho que é a O primeira Código C. edição. A Tá bom. primeira, possivelmente. Obrigada pela dica, Kleiber. Então, no nosso trabalho de ressignificação do trauma, nós fortalecemos exatamente aquilo que a pessoa tem de mais resiliente. É por isso que eu sempre sugiro que no início do trabalho, do atendimento, não deve ter essa obsessão para resolver o problema. Às vezes o problema é tão grande que não tem solução. Eu sempre trago alguns fragmentos de atendimentos, né? Mas esse não é um fragmento de um atendimento, que é o fragmento de um atendimento todo. Eu atendi uma jovem brasileira que mora na Austrália, 12 sessões, 3 meses. Ela chegou, sentou, falou: doutor Maspoli, me deram o seu contato e eu sou casada, tenho 32 anos e acabei de perder, agora, recentemente, né, minha primeira filha, ela nasceu morta. Do sexto para o sétimo mês. Então, ela sentiu dores de parto, foi imediatamente para a maternidade, mas o bebê já estava morto ali há algum tempo. E aí ela chegou aqui, foram 12 sessões, ela chegou aqui arrasada. Olha, eu não tenho, eu tenho duas dores. Primeiro, que eu perdi um bebê que eu cheguei a ver e tive que saber que seria enterrado porque já era um bebê. Não era um embrião, né? Um bebê mesmo. Com 6, 7 meses já dá para nascer e ficar na incubadora e depois se desenvolve normalmente. Mas falou, mas a dor igual a essa é porque eu perdi a confiança no meu corpo, no meu organismo. Ninguém consegue me convencer que eu tenho capacidade de ser mãe de novo. E ela falou, por onde a gente começa? Eu falei, olha, e ela é uma pessoa religiosa, e dentro daquele espectro religioso, o que fizeram com ela é o que fazem com todo mundo, dizer que aquilo dela ter perdido o bebê era uma bênção,
E eu não vou entrar em detalhes, vocês conhecem todo esse discurso melhor do que ninguém, né? E que ela devia agradecer, agradecer a Deus e fazer ações de graças, esses discursos aí bem malucos que tem nas comunidades religiosas, né? E ela falou, e o problema é que eu estou fazendo tudo isso e eu não melhoro. Eu falei, então, eu queria fazer um caminho inverso com você. Você é uma mãe que perdeu um filho. Você chegou a ver o filho depois que ele nasceu morto, né? Você não pôde enterrar porque você ficou internada por causa daqueles procedimentos que a mulher tem que ter lá, da curetagem e tal. Então eu falei para ela, eu queria que você vivesse o luto. E ela falou, eu tenho tanta vontade de chorar, eu tenho tanta vontade de expressar minha raiva, minha decepção, inclusive com a própria divindade, não é? Eu falei, então, por que você não faz isso? Isso é luto. Isso é luto. Expressa a tua dor, tua raiva, enfim. Olha, como era uma síndrome de estresse pós-traumático, se resolveu num tempo mais rápido que eu imaginava. E ela falou assim, quando é que a gente vai tratar de gravidez? Eu falei, olha, do meu ponto de vista, eu acho que seria a única coisa que você não deveria se preocupar, porque você é jovem, saudável, você recuperou plenamente a saúde, está vivendo o luto, confia na natureza, que é você mesmo, o teu corpo, em algum momento você vai ficar grávida. Ela saiu do luto, que ela só precisava expressar aquela dor, não é? E aí, na semana passada, ela sentou na minha frente, falou, doutor Márcio, eu estou grávida. Você imagina que eu estou grávida? Eu falei, tá, tô. E eu não estava me preparando para ficar grávida, eu não estava. Mas eu quero ter esse bebê. E agora a gente vai se ver de 15 em 15 dias. Aí, o que eu disse para ela, olha, a única coisa que eu disse para ela, você confia. Quantas mulheres do lado do teu pai já tiveram bebês? Quantas mulheres do lado da tua mãe já tiveram bebês? Então você também pode ter um. Não tem muito segredo, né? Não tem muito mistério, né? Você resgatar a própria capacidade de resiliência e de superação da pessoa. Essas obras ficam aqui como referência para vocês. Espero que vocês leiam, que vocês contribuam. E espero que este curso tenha contribuído para, de alguma forma, ampliar a compreensão de vocês sobre o trauma psicológico, sobre o trauma emocional. E aí, como a gente está chegando ao fim da aula também, eu gostaria de que pelo menos 2 ou 3 pessoas dessem um feedback de como é que recebeu esse curso aqui. Se ampliou, se, se contribuiu e no quê? Alguém vai se inscrever? Doutor Márcio, eu me inscrevo primeiro. Bom, O, o curso oferecido pela Uniaberta é ministrada pelo senhor, pelos professores da Uniaberta, não só no semestre passado, mas neste semestre, tem contribuído não só para o autoconhecimento, mas também para, pelo menos a minha experiência, para a minha cura, para muitos problemas que eu trago desde a infância. Então, as aulas que o senhor tem ministrado
Teve o professor José Maria, ele passou 2 livros para nós lermos, e um daqueles livros é do Jung, que é o Desenvolvimento da Personalidade. E é um já livro estava todo básico. sublinhado, já estava todo sublinhado, porque foi um trabalho que o senhor passou quando eu tive aula de teologia aqui no Rio de Janeiro. Eu Nossa, tive que, eu tive que fazer uma releitura, uma, enfim, e voltando aqui, a importância da unha aberta, a importância não só de, de se ter um conhecimento sobre a mente humana, sobre a estrutura humana existencial, existencialmente falando, saindo até mesmo do campo da transcendência, ficando um pouco na imanência, nessa horizontalidade. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de fazer parte desta família da Unha Aberta, das aulas que me serviram muito, por muito tempo. Assim, eu falei, outras vezes eu fiquei calado, porque muitas coisas tocaram lá no mais íntimo da minha alma, assim como também tocou eu me lembro da Elizabeth Loureiro e de outros mais também, né? Então, não foram somente aulas, foram, diria, nem sei a palavra correta agora para expressar, mas caminhos profundos para não só o autoconhecimento, mas também para a cura dos nossos traumas, obrigado. Viu? né? Então, dá os parabéns aí pelas suas aulas, pela Unha Aberta, pelos professores e também pelos colegas que eu tenho visto, ouvido e aprendido muito com eles, né? Com a, a, aqueles que estão fazendo parte desta matéria, enfim, né? Fazendo parte do curso. Essa é a minha palavra de gratidão e um elogio aí de coração por esta oportunidade que é a Unha Aberta. Obrigado. E é um privilégio ter um aluno como você aqui, né, Nelson? Você sabe disso. Né? Obrigado. Professor, faço do Nelson, do nosso colega, as minhas palavras também. Foi perfeito. Tenho uma admiração enorme pelo senhor, pelo conhecimento que o senhor tem e por essa disponibilidade em repartir esse conhecimento com a gente. Então, a minha palavra aqui é de gratidão por tudo que o senhor tem feito, é, não só no trabalho acadêmico, mas de nos tocar e nos ajudar para que a gente consiga se recompor, se refazer para sermos melhores, para poder ceder depois a ajuda aos outros. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma pessoa e a gente encerra. Daqui a Posso pouco. falar, professor? Fernando. Professor Fernando Antônio. Bom, as palavras do nosso grande amigo Nelson e de Elizabeth também, né? Me emocionaram ainda mais. E por que eu vou falar isso? Há cerca de um ano e meio eu estive pessoalmente consigo e expus um pouco da minha vida e o senhor me acolheu. Me acolheu em um sonho e desejo de uma vida. Eu que passei por tantas experiências ao longo da vida e por mais de 3 décadas de ensino e de experiências, e com essa disciplina desse semestre, ela foi muito especial, porque eu vivi ao longo da vida algumas quedas, né? E vivi algumas fases difíceis que, de alguma forma, eu as superei. Obviamente, eu tive o apoio e o acolhimento de uma grande terapeuta aqui em Salvador, né? Doutora Célia, que é uma pessoa magnâmica. E por que essa disciplina foi especial? Ela foi especial porque quando nós falamos em trauma, e quando o senhor dava os seus exemplos
de pacientes e outros, eu também mergulhei no meu íntimo e senti as emoções, ou vou usar uma expressão só para explicar, ressentir, entre aspas, em minha alma algumas das sensações, emoções, medos, inseguranças, dúvidas do futuro e tudo mais. E nessa época eu escrevi algumas coisas que parte delas vão fazer parte dessa resenha que eu vou lhe mandar, não será somente uma ou duas Obrigado. páginas, Pode fazer. E isso fica aberto né? também. E é claro que eu só vou ler e não vou comentar E nada. eu descobri algumas palavras que, para mim, elas tornaram símbolo com uma magia de energia incrível. A primeira delas, que está totalmente ligada à resiliência, né? E eu cheguei à concepção de que nós nascemos para sobreviver, É mesmo. né? É, Em função do mundo, como ele está, do que temos que enfrentar, da nossa fase de evolução, do nosso próximo passo evolutivo, para que a gente incorpore mais conhecimentos e, quem sim. sabe, talvez um dia chegarmos perto de uma sabedoria para avançar para uma individuação. E uma palavra mágica, que para mim é incrível até hoje, chama-se lucidez. E eu dizia e escrevi, inclusive, sobre isso, que nessas situações difíceis eu não podia, de forma alguma, perder minha lucidez. E que eu teria que sobreviver a qualquer custo. Obviamente que esse a qualquer custo também me levaram a algumas incorrências erráticas do ponto de vista de observação, que depois eu tive que corrigir. Então, falar de trauma é falar da alma, é falar da existência que nós temos ao longo do tempo e que vamos lidando com ela de uma forma a estarmos presentes no outro dia. E assim por diante em cada dia. E mais do que isso, com essa superação e com essa lucidez, nos tornarmos melhor do que somos no dia anterior. Termos um olhar mais amplo, um sentimento mais profundo do amor próprio e do amor pelo outro. Então, essa disciplina, por tudo que ela nos trouxe e por tudo que ela nos motivou, especialmente a mim, por essa fase de sentimentos e de lembranças e emoções, isso tem já também mais de 2 décadas, e na nova fase que eu vivo, que o senhor conhece, que eu lhe expus, uma transição de vida, de carreira, né? Saindo do mundo acadêmico, saindo da academia em que eu estava para transitar para um novo mundo, tem sido um desafio insano. E, novamente, eu me deparei com a palavra lucidez. Eu não posso, em hipótese alguma, perder minha lucidez. Só que eu vou sobreviver não é a qualquer custo. É um custo que eu vou pagar para ter a realização em plenitude de uma vida. E essa sua aula fechou esse ciclo com essa grandeza para mim. Gente, Humildemente, sou muito grato. olha, E nós, gostaria de agradecer também a Nelson, né? E Nelson sempre fez inserções, às vezes eu ia fazer, ficava esperando o Nelson fazer. Aliás, fico até hoje nas aulas, porque eu sei que ele vai fazer as inserções e, com certeza, vão responder a parte do que eu tenho em mente, ou de dúvida, ou de importâncias. E agradeço, doutor Mascoli, de coração e de alma, e estamos juntos novamente. nós nos encontramos, curiosamente, os dois, por caminhos diferentes, mas no mesmo momento da vida, né? Eu, depois de 40 anos na sala de aula,
eu me senti esgotado Sim. emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E eu também, Fernando, fiquei com muito medo de perder a lucidez. O que me levou a encerrar aquela fase e começar este sonho aqui, que era um sonho há 2 anos e agora já é uma realidade perene, né? Uma coisa que Deus e vocês, como alunos, e os professores que são maravilhosos construíram, estão construindo juntos. Mas eu confesso que foi muito difícil. Quem passou sabe como é, né? Você ter o coração numa coisa e algo. E no meu caso mesmo, eu sofri 2 esgotamentos. Um em 2004, mas eu tinha 48 anos. Eu tinha 3 filhos adolescentes. E o outro, em função de muita coisa e das grandes transformações que ocorreram na universidade a partir da pandemia, das inovações, quando eu completei 60 anos de idade. É tanto que, embora eu tenha colocado no ar a Uni aberta há 2 anos, ela nasceu oficialmente quando eu completei 60 anos de idade. Que acendeu uma luz aqui dentro que eu pensei, gente, se eu passar por o que eu passei em 2004, eu não terei mais recursos internos para sobreviver, né? E aí eu tenho que me antecipar. E olha, eu vou dizer para você assim, de coração, Fernando, eu saí chamuscado desse processo agora que eu estou bem. Você acredita? Agora, Sim. 2 anos depois que eu me afastei de todas as atividades e do mundo acadêmico intenso que eu vivi, eu estou bem. Mas eu pensei, eu fiquei com medo. No meu caso, assim, teve momentos que eu pensei, gente, em 30 segundos eu poderei fazer o que eu quiser da minha vida, mas eu vou escolher fazer algo que marque a minha velhice, que eu possa me dedicar dentro do meu tempo, enfim. E naquele momento nós nos encontramos, e quando você narrou sua história, era minha, fique tranquilo que era minha. Por outros caminhos, de outra forma, Sim. com certeza era do Nelson também, não tenho dúvida disso, não. Então, um grande abraço aqui para essa turma e a gente volta daqui a 5 minutos. Grande abraço a Tá todos. bom, Muito abraço, obrigado. abraço. Até Obrigado daqui a a todos. Abraço, pouco. Obrigado. Até daqui a abraço a pouco. todos.